só a fazer, mas a ensinar. Até, só o número 1? Só um. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Lucas fala que o Senhor não só fazia, mas ensinava, conforme aquilo que ele fazia. Ele fazia e ensinava. Por isso que o Evangelho de Mateus é dividido dessa forma, como nós vimos no começo do nosso estudo, né? É uma narrativa e um discurso. Uma narrativa e um discurso. E vai assim até o final. Porque ele ensinava e fazia. Ele ensinava e fazia. Então a gente vê como o Espírito Santo guiou Mateus a escrever esse Evangelho de Mateus, né? Com um sermão, um ensino, um discurso, e depois o Senhor, depois do discurso, depois do ensino, a sua vida era o quê? Era praticar, era fazer, era curar, era salvar. Manifestar o seu poder. Não era só meras palavras, mero ensino, mas ele manifestava o poder para quê? Para que o Pai fosse glorificado. Esse era o propósito do Senhor nas suas obras. Glorificar o Pai. Tanto é que em várias manifestações de prodígios, o que o Senhor falava para as pessoas? Ó, vai e não fala para ninguém. Você foi curado, o demônio foi expulso, o espírito foi expulso, você enxergou, foi curado da lepra, não fala para ninguém. Vai e se apresenta aos sacerdotes. Muitas vezes as pessoas não obedeciam ao Senhor, né? E saíam falando para todo mundo. E o Senhor tinha que ir para um lugar mais escondido, um lugar mais isolado, porque ele não queria chamar a atenção dos fariseus e entrar em confronto com os fariseus antes da hora, antes do tempo, né? Então, irmãos, o reino é chegado. Alguém abre lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 5. Hebreus, capítulo 6, versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Amém. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou do século futuro. Então o autor de Hebreus aqui está falando de um contexto, claro. Eu não vou entrar nesse contexto, porque é um contexto bem profundo. Mas ele está falando de pessoas que experimentaram, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Então, irmãos, o reino dos céus, ele será manifestado na volta do Senhor. E tudo isso que nós vamos ver, que o Senhor fez aqui nos capítulos 8 e 9 de Mateus, manifestação de poder, o autor aos Hebreus fala que são poderes do mundo vindouro. Ou seja, no reino milenial, quando ele for manifesto, tudo isso que o Senhor fez aqui, cura de leproso, cura de cego, ressurreição de mortos, isso vai ser algo cotidiano no reino milenial do Senhor. Vai ser algo normal. Mas aqui o autor de Hebreus fala que alguns, já na presente era, já experimentam os poderes da era vindoura. E quem são esses? São justamente os filhos do reino. Somos nós que herdamos o reino dos céus, porque o reino foi tirado de um povo, que é o povo judeu, e foi dado a outro povo, que é a igreja. Então, o reino dos céus, irmãos, já está entre nós. Não foi isso que o Senhor começou a pregar lá no início? João Batista e o Senhor? Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Irmãos. E isso é algo bastante profundo. O reino dos céus é chegado. Nós estamos vendo o reino ainda oculto ao mundo. Mas o Senhor já fala para nós que nós podemos viver na esfera desse reino, irmãos. E podemos provar os poderes da era vindoura.
Irmão, isso é maravilhoso demais. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Nós, na presente era, já podemos provar esses poderes. E o Senhor manifesta esses poderes aqui. Nesses milagres que o Senhor vai manifestar, nesses prodígios que vão ser feitos. Querendo dizer o que para nós? Que esses poderes da era vindoura, para aqueles que já fazem parte do reino dos céus, aqueles que têm sido transformados no seu caráter, aqueles que adoram o Senhor na beleza da sua santidade, podem provar os poderes da era vindoura. Amém. E por que muitas vezes nós não provamos esses poderes, irmão? Como o Senhor vai advertir os discípulos várias vezes, é em virtude da nossa pequena fé. Porque esses poderes já estão disponíveis para nós, irmão. Os irmãos creem nisso? Amém. O autor aos Hebreus fala nisso. Aqueles que provaram os poderes da era vindoura. Que era vindoura é essa? É o reino manifesto. E aqueles que vivem na esfera desse reino, na presente era, esses poderes estão disponíveis. Muitos irmãos do passado, alguns irmãos têm estudado a história de irmãos do passado, né? Lendo livros, pesquisando. Muitos irmãos do passado viveram, experimentaram os poderes da era vindoura na sua vida cotidiana. Meu. Viveram em esferas superiores. A própria epístola aos Hebreus fala, né? Daqueles que o mundo não era digno. E a gente vê ali que o relato dos Hebreus aqui, no capítulo 11, né? Um pouquinho mais à frente. Ele fala que temos que conheceram isso tudo e caíram. Ele fala aqui, capítulo 11, né? Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio de quê? Por meio de quê, irmãos? Pela fé. Amém. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Fecharam... Praticaram a justiça, praticaram a justiça. alcançaram Lutaram promessas, contra fecharam as nações bocas de inteiras leões, aqui. Fecharam a boca de leões. apagaram a força do fogo, Apagaram a violência do fogo. espada, Escaparam ao fio da espada. da fraqueza tiraram forças, Fizeram-se poderosos em guerra. aleluia, na batalha. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso são poderes da era vindoura, irmãos. Que só nós podemos viver em Cristo. Somente em Cristo nós vivemos esses poderes. Mas nós, muitas vezes, duvidamos. Vivemos uma vida dividida, irmãos. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, o quanto nossos olhos têm que ser abertos, irmãos. O quanto nossos olhos têm que ser abertos para essas verdades. Porque muitos deixaram até de crer. Não, essas coisas ficaram no passado, essa questão de milagre, de prodígio, isso aí é história. Isso aí está no passado. Eu não creio dessa forma. Eu não creio dessa forma. Eu creio que, se isso não é manifestado em nós, o único culpado somos quem? Somos nós mesmos. Não é o Senhor. É a nossa pequena fé. E o Senhor, certa feita, falou: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? É uma pergunta, né? Que o Senhor fez. Haverá fé na terra? É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas graças ao Senhor, louvado seja o Senhor, que sempre há um remanescente fiel. Amém. Sempre há, em toda a história. Mesmo que seja um pequeno povo, é um remanescente que o Senhor conta. Um remanescente que o adora, que enxerga as questões celestiais e se separa. E é com esses que o Senhor conta, irmãos. É com esses. Então os poderes da era vindoura, irmãos, voltando aqui a Mateus. Só para testificar isso que você está falando, Mário, na nossa comunhão lá com a irmã Patrícia,
eu e a Lucimar ficamos absurdamente de boca aberta quando ela declarou lá que o pastor não usava mais o Antigo Testamento, que ele só fazia os estudos do Novo Testamento. Você lembra Pois disso? é. Mexeu E no eu fundamento. fiquei estarrecida, né? Como é que um líder de igreja abandona todo o Antigo Testamento? Eu nem quis saber dos princípios. Isso me veio, né, ali ao caso, mas só o relato em si já é entristecedor. E que acabou de se converter, que Né? tem uma visão E nova, né? Esse negócio de visão nova é perigoso. E saber que há um rebanho seguindo uma criatura dessa. Então, assim, agradecer muito a Deus pela oportunidade da gente estar tendo um evangelho de raiz, né? Onde o Espírito é quem nos orienta, nos coordena, e que, muito pelo contrário, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é verdadeira e ela é santa e ela continua falando para todos nós hoje. Então, é um privilégio, viu? Porque as cabecinhas aí estão batendo cabeça. É. Tá esquisito, né? O cara tirar todo o Antigo Testamento da orientação de uma igreja inteira. Misericórdia. Então, só É para complicado. justificar isso que você está falando, Testificando. Se é o velho que vai acontecendo as coisas, testificando aquilo que o velho falou, vai se realizando agora no novo, como vai esquecer o velho? Porque a Não Bíblia tem sentido, né? Não tem sentido, não. E ele ainda falou mais que ele teve uma nova visão de discipulado. Então as pessoas agora elas discipulam e aí começa, meus discípulos, meus discípulos, meus discípulos. Não existe nova visão. Presbiteriano. Não existe nova visão. E assim, e aí as pessoas com ego, né, porque já gosta, né? Aí, quer dizer, meus discípulos, aí ela falou assim, não aceito isso, porque eu sou discípulo do Senhor, de Cristo, eu não sou discípulo do homem. Um homem. Sim. Até porque Jesus Cristo, ele foi o primeiro intercessor, né, por nós, né? Então, é de uma necessidade dessa que o Certo. Senhor está vendo nela e vai colocando pessoas como Lucimar e eu e outros, né, que o Senhor vai usando para tirar uma criatura desse abismo, né? Mas o Senhor tira, mano. Vai tirar. Quando ele acha um coração ali, Porque E ela a gente aberto? percebe o Ela é a mulher coração, de Deus, né? percebe o coração desse sedento Breve Deus que vai não fazer. aceita estando lá, que não aceita o que está sendo colocado, é aí que ele vai trabalhar, né, irmão? mas infelizmente essas pessoas Sai dela. que têm o coração aberto, que veem alguma coisa estranha, elas ficam meio que perdidas. Sim, mas Como o Senhor assim? coloca Mas o Senhor alguém vai lá que e vai- esclarece. É isso O que Senhor a gente vai lá tá e coloca. percebendo. A gente percebeu a Mas é assim. importância da comunhão, né? A gente está fazendo porque é muito sutil, né? E as pessoas acabam enfatizando muito o inimigo, né? Não, porque o inimigo, mas tem que crer que Jesus é o Cristo e eles só tem uma forma de ser santificado através da palavra, né? Sim. Tremendo. Aí a gente conseguiu ler um pouquinho, né? E vamos continuar. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? O Senhor não somente falava, ensinava, mas ele demonstrava poder. Assim como Paulo fala lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, alguém pode abrir lá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios 2, 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Próximo versículo. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Então Paulo era a mesma coisa. Ele ensinava, ele doutrinava, mas havia manifestação de poder. Eu quero viver isso, irmão. Amém? Eu quero viver isso. E pela fé. E pela fé. Eu quero crer. Eu quero caminhar por fé. Pô. Essa parte aqui, que ele fala aqui, no caso está diferente. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana. Eu lembrei
da parte que ele está no lago, lá perto do lago, não sei. É lago? Lago não, né? Do rio. E aí alguém pergunta para ele, por que o senhor fala em parábolas? Ah, do Senhor. Do Senhor. Aí ele fala, porque as pessoas não entendem. Não seria isso? Sim. Não, Porque eles não entendem. Nesse contexto aí, os discípulos perguntaram por que ele fala por parábolas. Por quê? Porque o coração dos fariseus estava fechado. Estava duro, entendeu? Era para não ouvir mesmo. Entendeu? Por isso que ele falava por parábolas. Para que eles não entendam. Para que eles ouvindo não compreendessem, não ouvissem, né? Então, não é que o Senhor não quisesse que ele se convertesse. O contexto não é esse. É porque o Senhor sabe que eles não se converteriam mesmo. O coração deles estava totalmente fechado. Então o Senhor falava por parábolas por quê? Porque aqueles que tinham o coração aberto, eles entenderiam. Para eles, o Senhor explicava na intimidade. No secreto. Não, para vocês está aberto. Agora, para eles, não está. Por causa do coração. Como foi o exemplo que a irmã trouxe, né? Para a irmã que está com o coração aberto, algo vai ser revelado. Para aqueles que estão lá, querem aquilo mesmo, estão com o coração fechado, não vão conseguir enxergar. Então, esse é o sentido dessa passagem, né? Então, Paulo aqui, ele fala que ele não somente usava a linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas também demonstração de poder, para que a fé das pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No capítulo 4, um pouquinho mais à frente, aqui em 1 Coríntios, versículo 20, ele fala a mesma coisa. Ele fala como aí, Inácio? 4:20 de 1 Coríntios. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. No reino de Deus tem que haver manifestação de poder. Tem que haver manifestação de poder. No reino de Deus, no reino dos céus. E aonde que está o reino dos céus? Está entre nós. Está no nosso meio. Então, o normal é que haja manifestação de poder. Que haja manifestação de milagres. Esse é o normal. Agora só fazer um pequeno parênteses. Só para a gente se não caminhar falsamente, né? Não é que nós desejamos que haja milagres. Ou caminhemos por milagres. Ah, se não tiver milagre, eu não quero. Não é isso. A gente não caminha por milagres. A gente caminha por fé. O milagre é uma consequência. O milagre É uma consequência da fé. é bom que tenha. Mas se não tiver, irmãos, em virtude da vontade do Senhor, em virtude de alguma coisa que o Senhor quer nos ensinar, a fé tem que continuar a mesma. Amém. Mesmo quando não há milagres, mesmo quando não há nada. O normal é que quando é da vontade do Senhor, tenha milagres. Aconteça. Tem que ser da vontade do Senhor. Porque como nós lemos lá em Hebreus, como que nós lemos lá em Hebreus? Algumas mulheres receberam seus mortos. Irmãos lá dissiparam exércitos. Apagaram o poder do fogo. Isso não é manifestação de poder, de milagre? De prodígio? Mas esses irmãos lá em Hebreus capítulo 11 estão divididos em duas partes. Vamos voltar lá? Hebreus capítulo 11. A gente só leu a primeira parte de Hebreus 11, 33. Mas olha só como que continua. Hebreus 11, 33 que a gente leu, né? 33, 34. Lemos o 35 também. Ó, agora vem a segunda parte. Olha a segunda parte como é que é. 11, 35. Parte B. A partir da parte B do versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados,
homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha só os heróis da fé. Existem os heróis da fé que experimentam maravilhas, expulsam exércitos, apagam o poder do fogo, recebem seus mortos. Isso é coisa boa, né? Mas existem os heróis da fé que passam por tribulação, que passam por dificuldade, que passam por perseguição e também são heróis da fé. Assim como João Batista. Assim como João Batista, assim como Isaías foi cerrado ao meio, Estevão. Não é só manifestação de milagre também o reino dos céus, né? Existe manifestação de poder de milagre, mas também existe o ser perseguido. Bem-aventurado quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por causa do meu nome. Também faz parte do reino dos céus, irmão. O reino dos céus tem essas duas facetas, esses dois lados. Tem manifestação de poder e tem caminhar por fé em meio à dificuldade. Tudo é a vontade do Senhor e não a nossa vontade. E parece que Timóteo, né, em Timóteo 5,23, né, ele caminhava com essa certa dificuldade, né? Porque ele viu o companheiro dele, Paulo, curando na sombra de Pedro, não sei mais quem. Sim. E Paulo diz para ele aqui, né, não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Não teve a manifestação de milagre ali, de cura, né? Teve que caminhar Quantas vezes com a Paulo deve ter doença. orado por ele? Paulo cuspiu na carne, orou 3 vezes e o milagre não veio. Mas e aí, abalou a fé dele? Não. Não abalou a fé dele. Por quê? Tudo é a vontade do Senhor. Nós temos que entender isso, irmão. Tudo é a vontade do Senhor. Vai ter hora que o Senhor vai curar. Amém. Vai ter hora que o Senhor não vai curar. Amém, do mesmo jeito. O Senhor não muda, né? Como? O amor não muda, né? Não muda. Mas o Senhor tem um propósito com cada situação. Exatamente. Com cada situação. O irmão se alegrava sempre, né? Com qualquer dificuldade, né? Sim. Amém. Então é por isso que nós temos que transformar a nossa mente, como fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. A nossa mente, irmãos, tem que ser transformada. Por que existem muitos conflitos no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Porque, infelizmente, e é assim que acontece, não acontece de outra maneira, muitos caminham com a mente do mundo, enquanto outros querem caminhar com a mente de Cristo. E isso tudo no meio da cristandade, no meio do povo de Deus. Por isso existem muitos conflitos. Porque muitos são carnais, como Paulo fala aos Coríntios, vós sois carnais. Sois crianças em Cristo. E tem os espirituais, que querem caminhar com Cristo, querem caminhar no Espírito. Isso existe no meio do povo de Deus. Isso é normal. Sempre foi assim e sempre será. Mas nesse caso aí a gente leva em consideração aquela expressão que o joio precisa crescer, no meio do trigo, é sobre os crentes que ele usa a expressão joio dentro do trigo? Não, quando o Senhor usa o joio no meio do trigo, o joio ele está falando que já são os filhos do maligno. É joio mesmo. Tá. É joio mesmo, não é trigo. Ali não plantou ele ali. Foi o maligno que plantou, são filhos do maligno, né? Então já são ímpios. E ele fala que tanto o trigo quanto o joio foram plantados no campo. Não são os crentes carnais, então. Não são os crentes carnais. Porque ele fala que o trigo e o joio foram plantados no campo. Ele fala que o campo é o mundo. O campo não é a igreja, o campo é o mundo, né? Então no mundo existe isso. Existem os cristãos, que são os trigos, e existem aqueles com aparência de cristão, que são os joios, mas são filhos do maligno. A gente vê muito por aí. Ele veio de noite e plantou. Veio e plantou. Mas podem ser confundidos com trigo, sim. Parecido, mas são ímpios. É igualzinho, diz que é igualzinho, assim. Só que depois Não tem, os miúças não tem nada, só tem casca. Não tem nada. Não, mas a minha dúvida era só se esse joio era o povo da igreja. Não é da igreja. Da igreja já é uma outra questão, né? São os carnais e os espirituais. Sim. Que existem dentro da igreja. E aí
Daqui a pouco volta. Amém. Então, irmãos, como só retomando, a questão do reino dos céus, nós temos que ter a mente transformada. Romanos capítulo 12, né? A nossa mente precisa ser transformada. Porque os conflitos que existem são esses. O Senhor fala lá numa determinada ocasião que ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer espada. E por que ele fala isso? Por causa da mentalidade. Por causa da mente. Pode falar, lembrou? Perfeito. Em relação ao fruto, o Senhor nos chamou para darmos muito fruto. E uma forma da gente identificar o olho de olho é o fruto, né? Você não vê fruto nenhum, você não vê vida. Não vê. Vida. Só tem fofoca, só tem preocupação, só tem Satanás. Dá para identificar a diferença. Aí não tem jeito, aí, né? Não tem o espírito. Não tem o espírito. Não tem o espírito. Deus, né? Aí é fácil. É. Porque, né? Não é que você vai julgar, mas você dando fruto. Então, em certo sentido, a gente tem que julgar, né? Como a gente viu lá em Mateus. Sim, aí você vai vendo que não tem, aí você julga. Foi o que o irmão falou até lá em São Lourenço. Ser intolerante com o pecado, com os erros, porque essa coisa de agradar, não, tem que amar. Aí ele prega, hoje até eu discutei do Senhor com essa palavra, o amor não é cego. Não. Isso é coisa de Satanás, É. mentira. Isso aí. Temos que amar todo mundo, irmão. Ah, tadinho. Não, o amor não é cego, porque Deus é amor. Eles dão um sentido errado pro amor. Sentido errado. Dão um sentido errado. Então, Entendeu? tem que ser intolerante com o erro, com o pecado, com o iníquo, né? E claro. Corrigir, amando, mas observar. Isso, isso que eu ia falar. Senão fica Ele estranho. fala para exortar o irmão. Né? Sim. Na pregação dele também falou sobre isso, né? Porque hoje todo mundo é coitadinho, né? Deixar passar Ah, coitadinho, que não sei o quê. Essa questão do amor é cego, né? Mas a gente tem que amar todos. Mas as coisas do Senhor é coisa séria, né? Coisa séria, pô, coisa santa. Pô. É santa. O irmão até tocou nesse ponto, né? As coisas do Senhor é santa, não é para viver uma vida de qualquer maneira. E quando formos exortados, pedir ao Senhor para que possamos ter um coração com uma terra fértil, né? Para poder aceitar, né? A correção do Senhor. Porque o Senhor ama e corrige. Corrige. Não pode se acostumar com a coisa errada como se fosse certa. Deixar para lá. Sim. Né? Mas é claro que, como nós falamos, né, o primeiro a ser julgado somos nós mesmos, né? O primeiro julgamento que nós temos que fazer é com relação à nossa própria pessoa. Tirar o argueiro do nosso olho para depois tirar a trave do olho do irmão. Nós temos que olhar primeiro para nós mesmos. Para poder ajudar. Parece até que tu viu essa pregação, foi assim mesmo. Qual? Essa daí que a pessoa está falando aí foi exatamente assim. Lá em São Lourenço? Tirar o argueiro do olho para tirar o do outro depois. Não ouvi não, essa aí eu não ouvi não. Então, mas exatamente. A que eu ouvi foi do Rodrigo Abarca. Foi justamente nesse trecho aí que ele falou isso. Que a gente não pode deixar passar as coisas com. Está tudo errado, está vendo que está errado, e deixa para lá e se acostuma porque não quer chamar a atenção do irmão, isso ou aquilo, né? E aí fica tudo certo. Aí ele falou, mas para chamar a atenção do irmão, primeiro tem que tirar a trave do teu olho para depois tirar isso o aí, olho pô. do irmão. Isso E aí você falou agora, foi exatamente o que ela falou lá. É por aí. Por aí mesmo. Então aquele conflito que sempre vai existir. Tá falando alguma coisa? Pode falar. Deixa eu só ter vontade. Não, pô, tá todo mundo falando, pode falar. A questão da gente, né, ver com os nossos olhos, né? Porque a nossa oração deveria ser para a gente ver com os olhos do Senhor, como o Senhor vê. Porque muitas vezes a gente vê de maneira equivocada, porque a gente não vê os nossos erros. Sim. A gente olha para o outro e é muito fácil você falar para o outro, você julgar, sendo que você não está no lugar do outro, né? Você não passa o que o outro passa, você não sente o que o outro sente. Então, assim, essa questão do argueiro, né, da trave, a gente às vezes não consegue ver, né? A gente não consegue ver o que está no nosso olho. A gente só consegue ver. É bem mais fácil ver o que está no outro do que ver o que está na gente. Bem mais cômodo, né? Muitas vezes a gente não quer. Não quer, porque vai confrontar. Né? A gente não quer. E, assim, que o Senhor nos ajude a ver com os olhos dele, porque ele é que é o justo juiz, né? Ele que sabe fazer a análise das coisas. Às vezes a gente se engana muito, muitas vezes, achando que a gente está com razão. Seria mais um entendimento, né?
Isso aí também. É, Mais um entendimento Tu vê aí do quando você outro, fala isso aí. porque a gente, né, não tem esse entendimento, nunca vamos ter. Só Mas pedir que a ao gente Senhor. possa passar a ter para poder entender, né? E Porque não é a E o gente. princípio básico dessa passagem, né, é que você está vendo um cisco no olho dele, mas eu estou falando, no teu olho tem uma trave. A perna de 3. Olha a Então, diferença do você cisco ali, para uma trave, Ou ele né? fala que tem, ele não vai falar talvez possa ter. Tem. Ele fala que tem. Tem. Então, a princípio nós estamos com um erro Pior maior que o do que o do irmão. Então, para que ele fala isso? E mesmo Não é para pra você quem tá consentir julgando, com o erro do irmão. Não é. Mas é para você ir com um olhar de misericórdia, corrigir, ajudar o irmão, Isso aí. encaminhar o irmão, entendeu? Entendimento. Porque também, além do problema de pecado, problema de situações, tem Romanos 14, que existe irmãos que são fracos como ele é bom. E diz que o Senhor o tem por seu. Né? Se você é forte, você não come legume, amém. Mas o Senhor te recebeu você que é forte, recebeu ele que é fraco. Deu uma ideia? Então a gente tem que ter esse cuidado no julgamento. Fala que aqueles que são espirituais, trate o tal com espírito de mansidão, né? Porque às vezes uma coisa que é errada para você ou para mim, tem coisa que eu acho errada que eu acho que é a irmã tão querida, né? O André, o outro irmão e tal. Mas aquilo lá que ela faz, o que ele faz, eu acho que não é muito certo não. Mas às vezes é para mim que não é muito certo. Mas muitas das vezes a gente até faz o que o outro está fazendo, mas a gente não consegue enxergar na gente. É. É o que Aí ela quando a fala. gente vê o outro fazer, aí você fala assim, gente, eu faço isso também, eu já fiz. Você tá entendendo? Ou não faz aquilo e faz pior. Sabe onde que isso se manifesta? Entendeu, Arley? Sabe onde que isso se manifesta? Quando a gente vê nossos Não filhos. faz aquilo, mas faz pior. Caraca, meu filho tá fazendo isso, caraca, eu faço também, mano. Aí tu checa e tu faz, né? Porque teu filho tá fazendo igualzinho, que negócio que você não gosta. Caraca, eu faço isso. E meu filho tá fazendo. Aí que você se toca, caramba, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que perdoar, pedir perdão. Porque o filho vai fazer a mesma coisa, bro. É aí que você vê. E essa questão que ele está colocando. E qual é a saída nessa questão de se você come legume, se o outro é forte, se o outro é fraco, se o outro faz a coisa que você não faz? Paulo diz assim, né? O que você fazer, faça entre ti e Deus, para não escandalizar o outro irmão. Né? Então, às vezes você tem liberdade, às vezes você tem liberdade, eu tenho, ela tem, alguém tem. Então a gente tem que se guardar ao máximo para você fazer aquilo entre você e Deus, para não trazer escândalo para o outro. Né? Porque às vezes o outro vai olhar aquilo, vai ver uma situação, vai ouvir e falar, caramba, o irmão André faz aquilo? O irmão Lázaro faz aquilo? Então por isso a gente tem que sempre guardar uns dos outros. Se você tem uma liberdade em alguma coisa, ele tem, eu tenho, a gente deve fazer isso em Cristo, né? E sempre guardar os irmãos. Entendeu? Por isso você me guarda, irmã Arlene. Amém. Então essa questão da visão que a Aline falou, que a irmã Arlene falou, enxergar com os olhos de Cristo, como que a gente vai conseguir fazer isso? Se nós tivermos a nossa mente transformada conforme Romanos 12. Porque muitos dos conflitos, como eu vinha falando, que acontece, é em virtude da diferença de pensamento, de mentalidade. Porque muitos têm a mente carnal, a mente natural, olham com os olhos naturais e vai bater de frente com aquele que é espiritual. Pô. E vice-versa. O espiritual vai querer ir por um caminho que o natural acha que não tem que ser. Isso no meio da igreja. E aí surgem os conflitos. Por isso que, como a gente conversava, né? Aqueles irmãos que estão de frente, que estão dando direção, tem que ser irmãos espirituais. É verdade. A gente não pode colocar ninguém ali que seja imaturo, que seja menino, recém-convertido. Por quê? Porque tem que ser transformado. E ser transformado leva tempo, irmão. Encher a vasilha de azeite leva tempo. O azeite nas lamparinas todo mundo tem. Todos que nasceram de novo têm um azeite na lamparina. Agora, encher a vasilha de azeite leva tempo. E aquelas virgens lá, nécias, não tinham reserva na vasilha. Ou seja, não investiram inteiramente transformada, a alma transformada, para ter azeite também na vasilha. Porque leva tempo. Não é do dia para a noite, irmãos. É uma decisão de caminhar por um caminho estreito, entrar por uma porta apertada. Nesse caminho, a gente vai enchendo a vasilha. Porque quando o noivo chegou e elas foram buscar o azeite, não deu mais tempo. Não deu tempo. Não dá tempo, irmãos. É uma vida de encher a vasilha.
da alma ser transformada, do caráter ser mudado. Não é de uma hora para outra. E o Senhor quer nos achar com a vasilha cheia. Então, eu acho que a única coisa de valor que nós temos, que não volta atrás, é o tempo. Assim, falando num sentido natural, né? Porque o tempo é a única coisa que não se renova. O tempo que passou já era, irmão. Passou. Por que eu estou falando isso? Eu estava vendo um documentário sobre Bitcoin. Não que eu queira comprar, mas eu achei interessante para eu poder enxergar para onde o mundo está caminhando. Aí eu fui ver o documentário sobre Bitcoin. Bitcoin, os irmãos sabem que é a moeda virtual, né? Tá caindo. Não é nem isso que eu vi. Eu fui ver a tecnologia por trás do Bitcoin. A tecnologia que existe por trás são os blockchains. Que é o quê? Uma transação que é feita com Bitcoin, ela nunca pode se repetir. Ela foi feita uma vez, fica guardada num cofre virtual, e aquela transação é segura, e feita uma vez, aquela transação é eterna. Ninguém pode mudar. E isso é o homem falando, né? Ele sabe que tudo tem fraude. Tudo que o homem faz tem fraude, né? Tem falha. Mas a teoria por trás do Bitcoin é esse. Ou seja, se eu transferir um Bitcoin para o Malvino, aquela transação vai ficar registrada em vários computadores pelo mundo e vai ficar ali para sempre, eternamente. Isso é a teoria que diz, né? Então, é uma coisa que não pode ser mudada. Não pode haver fraude. E eu, raciocinando, vendo o documentário, né? Trazendo para o espiritual, a única coisa que não pode ser mudada, irmãos, é o tempo que passou. Passou. Se nós não aproveitamos as 24 horas que nós tivemos, foi perdido, já era. Não volta mais. Não volta mais. Por isso que o tempo que nós temos, que o Senhor nos dá, é valoroso demais, irmãos. O que nós fazemos com o nosso tempo. Aonde nós estamos investindo o nosso tempo. Como eu falei no início, né? A obra mais sublime que nós podemos nos ocupar, o trabalho mais sublime, mais importante, é o transformar das nossas mentes. É Cristo nos ganhar. Porque aí nós vamos estar enchendo a nossa vasilha. E essa reserva também não se perde. Essa reserva, nós estaremos com ela mesmo após a morte. Porque a passagem lá de Mateus 25 fala que aquelas virgens todas dormiram. As 10 virgens dormiram. Ou seja, morreram. Mas quando elas despertaram, ou seja, na ressurreição, quem morreu com azeite, ressuscitou com azeite. Agora, quem morreu sem o azeite, durante o tempo enquanto estava dormindo, não teve como encher. Elas ressuscitaram sem o azeite. Então, o tempo de encher a vasilha é agora. Esse é o trabalho mais importante que nós temos. Não é ganhar dinheiro, não é ter status, não é ter posição. Não é nada disso, irmão. Mas muitos gastam as suas 24 horas para ter, não que não devamos trabalhar, a gente sempre tem que ter o equilíbrio nessas coisas, né? Tem como se suster, como Paulo fala, né? Tem como se manter. Tem o que vestir, o que Paulo fala para ficar feliz, meu. Estejais contente. A gente quer mais do que isso, a gente quer mais. Aí o tempo vai embora nessas coisas. E a vasilha não é enchida. Aí o Senhor vem como ladrão. E eu já estou fugindo daqui do assunto legal, mano. Tô indo embora. Mas eu vou voltar para cá. Só quero, falando do negócio que eu achei, que eu tenho as loucas não tinham vasilhas, só tinha as lâmpadas. Só tinha azeite nas lâmpadas. Não, nem vasilha, porque fala no texto aqui, mas as prudentes, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Sim. Vasilha e lâmpada. As outras não tinha azeite para que a vasilha, né? Não tem azeite. Não tinha vasilha. Nem se preocuparam. Quer dizer que tem crente que tem vasilha e tem crente que não tem. Só tem um cadinho lá e tá tudo certo naquele cantinho da lâmpada. Mas quando a gente chegar nessa passagem, não sei daqui quantos anos que a gente vai chegar lá, né? Mateus 25. Irmão, quando a gente chegar nessa passagem, vai ser muito interessante. Porque todas eram virgens. E todas dormiram.
E todas vão reinar. As virgens loucas também vão reinar com Cristo. Porque eram virgens, eram puras, eram santas. Simplesmente não tinham azeite na vasilha. Então, algo elas vão perder. Alguma coisa elas vão perder. Não um reino. Mas a gente está muito longe ainda de Mateus 25. A gente vai chegar lá. Então, irmãos, voltando aqui à passagem do capítulo 8. Tô jogando a isca. Capítulo 8 de Mateus. As demonstrações dos milagres do Senhor, como falou o irmão Laurence Richards, foram feitas em ordem ascendente. Primeiro ele cura, demonstra o seu poder sobre as doenças, depois sobre a natureza, e só vai aumentando, depois sobre o sobrenatural, que são os espíritos imundos, depois ele demonstra o seu poder sobre o pecado, e depois sobre a morte. É um ascendente que o Senhor vai demonstrando o seu poder, né? Doença, natureza, sobrenatural, pecado e morte. O Senhor faz as coisas de forma gradativa, né? Demonstra o seu poder de forma gradativa, né? E tudo se submetia ao Senhor. Natureza, espírito, doença, tudo se submetia a Ele, né? Então o Senhor ele demonstrava a sua autoridade não para subjugar o povo, mas pelo contrário. Ele demonstrava a sua compaixão, a compaixão de um rei diante da miséria do homem. Diferentemente dos fariseus, né? Então fica claro nessas passagens que o Senhor ele não queria aparecer. Quando ele curava, ele falava muitas vezes, com frequência, não se mostra para ninguém. Porque ele tinha acabado de ensinar isso no Sermão do Monte. Lembra os irmãos que ele ensinou isso? Quando orares, ore em secreto. Quando jejuares, jejum em secreto. Quando ofertares, oferta em secreto. Porque seu pai vem em secreto. Então o Senhor procurava fazer as coisas não para aparecer. Imagina se um fariseu tivesse um poder desse, né? Ele ia se tornar o rei, ia dominar todo mundo. Eu sou o cara, mas o Senhor era totalmente diferente. Ele tinha o poder, mas mostrava compaixão. E não queria glória para si mesmo, mas queria a glória do seu pai. Então o Senhor cumpria o Sermão do Monte, né? Ele fazia aquilo que ele ensinava. E o leproso, como nós vamos ver aqui na passagem do capítulo 8, né, de Mateus. Vamos ler aqui de novo, né? Mateus capítulo 8. Como é que fala aqui no versículo 2? E eis que um leproso, tendo se aproximado, fez o quê? Adorou. Ajoelhou-se, né? No sentido de adoração. Aqui na minha passagem fala adorou. A minha também adorou. Então o que o leproso fez, irmãos? O leproso, a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. E como que ele demonstrou a sua adoração ao Senhor? Dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então ele adora o Senhor reconhecendo a autoridade do Senhor. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. É assim que nós adoramos o Senhor, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder. E ele reconhece a autoridade do Senhor, ele reconhece que o Senhor pode curar ele, mas como que ele fala? Senhor, se quiseres. Ele se submete à vontade. Ele reconhece a autoridade e se submete à vontade. E o Senhor vê isso como uma adoração. É assim que nós adoramos o Senhor, irmão. Reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade, mas se submetendo à sua vontade. Eu sei que se quiseres, o Senhor pode me curar. Paulo pediu 3 vezes. O Senhor pediu ao Pai na cruz, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso é adoração. Na cruz o Senhor estava adorando. Assim como o leproso fez aqui. Senhor, eu sei que tu podes. Se quiseres, o Senhor pode me curar. E a passagem continua, né?
E Jesus, quebrando todos os protocolos, por quê? Porque ninguém podia encostar no leproso. A pessoa passava distante, passava longe do leproso. Mas o Senhor quebra os protocolos. O Senhor, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, a lepra, né, nessa época, era uma doença incurável. Todos temiam a lepra, né? Porque o que a lepra provocava? Exclusão social. Quem era leproso tinha que se afastar da sociedade. Além de ser incurável, era contagiosa. Era contagiosa. O fato de você estar perto significava que você poderia pegar. E o leproso, quando chegava alguém perto dele, ele tinha que gritar, imundo, imundo. Ele tinha que gritar que era imundo. Para ninguém se aproximar, saber que ele era leproso. Mas o Senhor vem, estende a mão, toca o leproso, quebrando todos os protocolos e cura esse leproso. Né? E a gente vê a esperança desse leproso. Porque lá em Lucas, na mesma passagem em Lucas, capítulo 5, Lucas é um médico, né? Então ele faz um diagnóstico preciso, né? Então lá, se os irmãos abrirem em Lucas capítulo 5, Lucas vai dizer que ele estava com o corpo todo cheio de lepra. Ele estava todo leproso, todo coberto com a lepra. Então ele já estava no estado terminal, avançado na sua lepra. Mas mesmo no seu estado terminal, ele não perdeu sua esperança. Ele foi rogar ao Senhor, adorando primeiramente. Irmãos, a lepra é um símbolo do pecado. A lepra simboliza o pecado. E da mesma forma que a lepra, essa doença, causa no ser humano um isolamento, causa a morte, o pecado é a